Nos últimos meses teve um movimento de mercado que acabou impactando diretamente a minha posição do Tesouro Direto, principalmente a minha posição em Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado, que no momento atual estão marcando com desvalorização. Esse é um movimento bastante comum no mercado e eu tenho certeza que várias pessoas foram impactadas por esse movimento. E eu tenho certeza que várias pessoas, quando viram suas posições do Tesouro Direto, ficaram ali um pouco receosas por estarem marcando com desvalorização. E justamente por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, onde eu vou explicar o que aconteceu e por que acontece essa dinâmica de desvalorização em alguns títulos do Tesouro. E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo Riqueza. Eu me chamo Gustavo Ursulino, sou economista, especialista em investimentos e é um prazer ter você aqui em mais um vídeo. E para você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, mandar esse vídeo para algum amigo e por favor deixe um feedback aí no comentário, que feedback é sempre bem-vindo. Como eu falei no início do vídeo, eu tive um movimento bastante peculiar na minha carteira, onde os títulos do Tesouro Direto da minha carteira marcaram com desvalorização. Isso acontece e aconteceu principalmente nos títulos IPCA+, e pré-fixados. Eles possuem uma dinâmica um pouco diferente do Tesouro Selic, que em certos momentos eles podem acabar marcando com desvalorização. E assim como a minha carteira foi impactada, tenho certeza que várias outras pessoas que também investem em títulos do Tesouro Direto foram impactadas. Porém, eu tenho um pouco mais de compreensão e entendo esse movimento, mas muitas pessoas não compreenderam e não entenderam o que acabou acontecendo para o título marcar negativo. E justamente por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, onde eu vou explicar ali no detalhe o que aconteceu, como que é essa dinâmica e como isso impactou para que você tenha um título ali do Tesouro Direto que acabou sendo marcado com desvalorização. Então, antes de explicar, eu vou mostrar como que está a minha posição dos títulos do Tesouro Direto, para vocês entenderem um pouco como que está acontecendo isso na minha posição. Então essa aqui é a minha posição, os títulos que eu tenho no Tesouro Direto. Então eu tenho ali Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045, Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2055, Tesouro Pré-fixado 2031 e Tesouro Pré-fixado com juros semestrais 2033. Eu tenho esses títulos na minha carteira principalmente para a dinâmica de marcação a mercado, que eu vou explicar ao longo desse vídeo. Mas, como eu expliquei, eventualmente, algumas circunstâncias, esses títulos podem acabar marcando negativo e é o que está acontecendo agora. Então, pode ver aqui que a menor desvalorização que eu tenho é de menos 2% e a maior aqui é de quase 7% no Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2055. É que eu já antecipo uma coisa: quanto mais longo é o título, maior tende a ser a esse movimento de possível desvalorização. Então pode ver aqui que os títulos mais longos, eles estão marcando mais negativo. Se for analisar que eu estou com um prejuízo, não, né? Uma desvalorização de aproximadamente 800, 900 reais. E sim, os títulos do Tesouro Direto, os títulos públicos federais pelo Tesouro Direto, eles podem apresentar marcação negativa ou desvalorização do valor investido. Por mais que seja um tipo de investimento extremamente simples, direcionado ainda para um perfil de investidor conservador, em algumas circunstâncias pode acabar acontecendo isso que está acontecendo na minha carteira. Mas para mim, eu estou tranquilo, esses são títulos que eu vou carregar de fato para o longo prazo. A minha perspectiva aqui é aproveitar no ganho da marcação a mercado ou levar eles até o vencimento, até porque eu peguei excelentes taxas aqui, mesmo que esteja marcando negativo. Então, para você que tem esse perfil, esse apetite de investir para longo prazo, são excelentes opções de investimento. Então eu quis mostrar essa telinha como que está a minha carteira atual e agora eu vou explicar no detalhe o que acabou impactando aí no mercado para trazer essa desvalorização para minha posição do Tesouro. Esse movimento de desvalorização dos títulos do Tesouro na minha carteira, ele se deu por conta do movimento de abertura da curva de juros. Quando eu falo
curva de juros, entende-se expectativa futura da negociação dos juros. Então é basicamente o que? O que o mercado espera hoje de um juros que está sendo negociado daqui 1, 2, 10, 15, 20 anos. Então é o que o mercado espera agora de um juros que será negociado futuramente. Então curva de juros, na prática, é basicamente isso. É a expectativa dos juros que será negociado lá no futuro. Essa expectativa em negociação dos juros futuros, ela pode ser impactada por diversos fatores, mas os principais fatores que acabaram fazendo com que tivesse essa abertura na curva de juros foi a incerteza quanto à redução da taxa básica de juros lá nos Estados Unidos e aqui no nosso país. E o segundo principal fator foi em relação ao cenário fiscal deteriorado aqui no nosso país, aqui no Brasil. Esses dois fatores culminados juntos, eles acabaram trazendo uma aversão a risco, ou seja, trouxe um pouco mais de pessimismo em relação ao nosso mercado e ao nosso país. E isso acabou impactando porque a partir do momento que você tem um pessimismo maior hoje, o mercado ele quer um prêmio de risco maior. Ele pensa, poxa, então eu estava ganhando X com um risco, agora eu tenho um risco 2x, então eu quero ganhar 2x também. Então esse movimento de pessimismo e incerteza maior quanto à condução das coisas, ele faz com que os investidores queiram prêmios maiores. E isso faz com que tenha uma abertura na curva de juros, ou seja, a expectativa de juros futuros ela acaba aumentando por conta dessa incerteza agora. E esses dois principais fatores, a incerteza quanto à redução da Selic e o cenário fiscal deteriorado no Brasil, fez com que os investidores falassem, poxa, por conta desse pessimismo e dessa incerteza, agora eu quero um prêmio maior em relação ao que eu estava pedindo antes. Então vamos usar um exemplo na prática aqui para vocês entenderem melhor como que aconteceu isso. Eu trouxe aqui um gráfico mostrando o título Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2055. Então vamos usar ele como exemplo. Em março, esse título ele estava sendo negociado ali, vamos arredondar, aproximadamente IPCA mais 5,70. E por conta de todas essas incertezas que eu comentei, entre 2 a 3 meses depois, esse título passou a ser negociado a IPCA mais 6,4, IPCA mais 6,55. Ou seja, ele passou ali de 5,70 para 6,55 em num período ali de aproximadamente 2 a 3 meses. Fazendo uma conta bem simples de padeiro, uma diferença aí de 0,85. Ou seja, ele teve um aumento no prêmio negociado no mercado. Ele estava sendo negociado a IPCA mais 5,55 e ele passou a ser negociado a IPCA mais 6,55. E é aí que entra o movimento que pode acabar impactando e trazendo uma desvalorização, que é o que nós chamamos de movimento de marcação a mercado. Então, o investidor que pegou o título aqui em março a IPCA mais 5,70 e ele levar até o vencimento, em nada ele vai ser impactado. Ele vai receber exatamente essa taxa de IPCA mais 5,70 desde o início até o vencimento do título. Então ele não vai ser impactado aqui. E é aqui que vem o X da questão. Existe uma coisa que nós chamamos no mercado financeiro que é o quê? O preço unitário, ou seja, o valor daquele título que você paga, ele possui uma correlação negativa com a taxa que é negociada. Ou seja, quanto menor a taxa, maior o preço unitário daquele título. E é basicamente esse movimento que nós vimos aqui. O investidor ele pegou o título a IPCA mais 5,70 e vamos a um exemplo, ele pagou R$1.000 a IPCA mais 5,70. Depois de 2, 3 meses, aquele título estava sendo negociado a IPCA mais 6,55 e ele tinha pagado 1.000. Então agora, aquele 1.000 que ele tinha investido, considerando a dinâmica de marcação a mercado, ele passou a valer R$900. Justamente por essa questão, que a taxa de juros aumentou, o preço unitário ele é correlacionado negativamente, possui uma correlação negativa, então ele vai ter essa desvalorização.
Esses cálculos e esses dados que eu trouxe é só para vocês entenderem o racional. Existe uma conta um pouco mais técnica e um pouco mais chatinha de entender por trás, mas de forma simples e resumida é esse o movimento que acontece. Existe uma correlação negativa entre preço unitário e taxa que é negociada do título. E é basicamente esse movimento que nós vimos aqui. Então, o investidor que pegou o título a IPCA mais 5,7, depois de 2 meses o título passou a ser negociado a IPCA mais 6,55, ele teve uma desvalorização no título por conta da marcação a mercado. Então, aquele título que ele pagou 1.000, agora está sendo negociado a aproximadamente R$900. Então, é como se ele tivesse tido um prejuízo, uma desvalorização de aproximadamente R$100 quando ele simplesmente olha o preço ali na tela. E vale frisar que esse movimento ele é tanto para cima quanto para baixo. Então, como a correlação ela é negativa, se você pegar, por exemplo, o título a IPCA mais 5,70 e o título for negociado a uma taxa menor no mercado, isso vai fazer com que o seu preço unitário tenha uma valorização. Então, aqueles 1.000 que você pagou do preço unitário, ele passa a valer 1.100. Então, essa é uma estratégia que nós chamamos, é uma estratégia e é uma dinâmica de mercado que é marcação a mercado. E foi basicamente isso que nós vimos aqui. Então, pode ver, o investidor pegou ali mais ou menos em final de fevereiro, início de março, né? Vamos considerar aqui IPCA mais 5,80 e ele pagou mais ou menos 4.400. Como a taxa negociada aumentou, olha aqui, ó, aqui é a taxa aumentou, o preço dele desvalorizou. Então, de 4.400 que ele pagou, o título passou a ser negociado a 4.000 aproximadamente. Então, é como se ele tivesse tido uma desvalorização de R$400. Eu não vou entrar aqui no detalhe técnico desse cálculo, ele é um cálculo um pouquinho mais aprofundado, mas simplesmente vendo essa correlação negativa aqui, já consegue entender o porquê que os títulos IPCA+, e pré-fixados marcaram negativo nesses últimos meses, por conta da dinâmica de marcação a mercado. Teve um estresse por conta daqueles fatores que eu comentei, o mercado pediu um prêmio de risco maior e isso acabou impactando as posições, até mesmo a minha posição, como eu mostrei ali. Mas esse gráfico ele elucida bem. E aqui qual que é o melhor cenário? Obviamente, quanto mais taxa você conseguir investir, melhor. Então, por exemplo, quem conseguiu entrar no título a IPCA mais 6,55, nesse título com vencimento bem longo, com certeza conseguiu fazer um bom negócio, porque de fato pegou uma taxa muito boa. E daí vai acontecer a mesma dinâmica de marcação. Quando essa taxa ela for negociada menor, com uma taxa menor, o que vai acontecer? O preço unitário desse investidor vai valorizar e daí ele pode eventualmente até mesmo fazer aquela estratégia de marcação a mercado que eu comentei. A dinâmica de marcação a mercado, ela por si só, ela não vai gerar um prejuízo automático para o investidor. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, o investidor ele não tem um prejuízo automático. Ele tem um título que está desvalorizado e, eventualmente, se ele resgatar naquele momento, aí sim ele vai realizar aquele prejuízo, ele vai realizar aquela desvalorização e isso vai trazer um prejuízo. Mas para o investidor que vai carregar esse título até o vencimento, ele vai receber exatamente a taxa que ele contratou. IPCA mais 5,70, que foi o exemplo que nós trouxemos aqui. E é extremamente comum no curtíssimo prazo esses movimentos de marcação a mercado, onde você acabou de investir ali no título, por exemplo, você tem um título a um prazo um pouco mais curto na carteira e é um título com vencimento mais longo, ele acabar tendo essa dinâmica da marcação a mercado e desvalorizar negativamente. O intuito desse vídeo foi o quê? Explicar para você que começou a investir nos títulos do Tesouro Direto, principalmente IPCA+, e pré-fixado, que por mais que tenha uma desvalorização, segue o jogo normal, é uma dinâmica comum de mercado e esse tipo de título, os títulos do Tesouro Direto, eles possuem essa dinâmica da marcação a mercado e eventualmente, ocasionalmente, pode acabar tendo essa desvalorização. O mesmo vale para títulos de crédito privado que possuem essa dinâmica de negociação no mercado secundário e também dinâmica de marcação
a mercado. Então o vídeo foi esse, pessoal, explicando o motivo dos títulos do Tesouro Direto de alguns investidores terem marcado negativo, mostrando na minha carteira como que isso impactou e qual que é toda essa dinâmica da marcação a mercado. Foi um vídeo sim um pouco mais técnico, com informações um pouco mais avançadas, mas a ideia foi ser bastante didático e resumir essas informações para que você não abra ali a sua carteira, veja o Tesouro Direto desvalorizado e se desespere. A ideia aqui é realmente explicar, trazer esse dinamismo para você entender na prática no que você está investindo. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí. Vamos juntos construir riqueza na sua vida. Até mais.